Here's Johnny. To infinity and beyond! Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Hoje estamos aqui vestidos de Sporting, estamos em modo dobradinha. Hoje decidimos aceitar uma missão, João, uma missão impossível, uma última missão será, deixa aqui a interrogação, vamos fazer justiça, será que vamos fazer justiça a uma das grandes sagas de ação do cinema contemporâneo? Estamos aqui para analisar tudo aquilo que é Missão Impossível, um grande compêndio destes grandes filmes, não é, João? Fiquem tranquilos. Este episódio não se irá autodestruir em 5 segundos, mas nós estamos aqui para falar de uma forma tranquila sobre aqui o apogeu do grande, nós podemos dizer o último grande ator do cinema de ação, Tom Cruise, que dá aqui a voz, dá a alma, dá o seu corpo a estes filmes tão... Corpo às balas, corpo às acrobacias e dá-nos razões para sair de casa, ir ao cinema, tal como nos diz o nosso Sporting, só eu sei porque não fica em casa. É verdade. E este espírito de sacrifício aqui do Sporting é aqui catapultado também pelo espírito aqui do nosso Tom Cruise, do nosso Itanante, que o bacana nunca desiste. Nunca desiste e até já ficou quase viralizado aquele meme dele a correr para os cinemas de fato e gravata, como fazem todos os filmes, aquela corrida do Tom Cruise, que é para ele levar ali o batimento cardíaco, como boa parte dos filmes da Missão Impossível têm sempre essa missão de nos trazer a adrenalina, de nos trazer estas sequências de ação mirabolantes que qualquer pessoa poderia ver e se calhar é aquilo que eu acho que poderia descrever a Missão Impossível muito bem, é um Cirque du Soleil de ação, praticamente. Nós estamos ali a ver umas acrobacias arrojadas, possíveis, e nas quais o Tom Cruise faz do impossível possível. É uma história muito engraçada quando ele lhe é dito que não pode fazer estas cenas de ação porque o estúdio não lhe deixa ou o gajo do seguro não lhe deixa. Ele diz, ok, estás despedido, vamos contratar um novo gajo do seguro. E o novo gajo do seguro lá descobre como é que isso será possível. Mas sim, António, vamos lá comentar então esta saga. Não sei qual é que é o teu envolvimento com esta série, se é uma série que já cresceste a ver, se foi uma coisa que agora apanhaste mais alguns filmes mais tarde. O que é que achas de Missão Impossível? Eu tenho aqui uma relação um bocadinho intermitente. Eu baseio muito naquilo que são as minhas memórias. Eu lembro-me de ver aqueles matinês à tarde, a Missão Impossível 1, que dava muitas vezes, dava no Hollywood, às vezes passava nos Cheirões de Natal, às vezes ali naqueles filmes de domingo à tarde passava um ou outro Missão Impossível, e foram filmes que eu nunca prestei muita atenção quando era miúdo, excetuando o primeiro sempre vi e via muitas vezes. Mas aqui a minha atração por este mundo começou há relativamente pouco tempo, 2, 3 anos, comecei a ver de modo cronológico e não desfasado. E é uma coisa que é interessante falar aqui, é que Missão Impossível, se por um lado nestes últimos 4 filmes começou aqui a completar uma história mais amarradinha, não é? Há aqui uma estrutura já mais sequencial. Missão Impossível traz aquele tom refrescante que tu podias simplesmente ligar a tua televisão, não importa se tivesses visto o primeiro, se não tivesses visto, tudo fazia sentido porque havia ali um ciclo fechadinho, e acho que essa aura acaba por estimular também aquele espectador que é mais atento e não há tanto compromisso. E acho que Missão Impossível traz essa reverberação de um cinema que não era necessário estar aqui conectado com tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, continuando, o meu primo é um adorador, é um amante desta saga de Missão Impossível. O teu primo João, que esteve cá no convidámos podcast. aqui para o nosso podcast. Sim. Aliás, ele teve aqui a fazer uma revisitação a toda esta saga comigo, porque ele esteve aqui a passar férias. O plano até era, nós gravámos juntos, não deu tempo, mas pronto, pá, há 2 anos eu comecei a ver estes filmes com ele de forma sequencial, de forma assim mais repetitiva, e já se tornou quase como se fosse uma metodologia. Todos os anos pelo menos um dos filmes eu reassisto. Eu tenho aqui um preferido e é isso que vamos destrinchar aqui, mas é um amor relativamente recente, não é a minha saga de filmes favorita, mas é uma saga de filmes que começa a crescer aqui no meu coração porque sabe sempre bem voltar. E eu acho que com estes temas da amizade, da união, daquela formação que se vai criando ao longo destes filmes, se tornam obras aqui que para o nosso coração começam-nos a aquecer. E lá está. E temos um grande Tom Cruise, que, como iremos falar, que é um ator que eu gosto muito, que já gostava dele,
porque eu tinha acompanhado o Jack Reacher, que infelizmente foi ali uma saga. Qual é o deste género. teu papel preferido do Tom Cruise? Assim, só por curiosidade. Assim, fora de Missão Impossível, tens algum preferido? Fora de Missão Impossível, eu gosto muito de o ver no registro de ação, mas eu acho que ele tem aqui um modelo muito interessante, porque parece aquele ator muito formatado para um tipo de papel, e quando vai para coisas completamente nada a ver, ele surpreende-me. Ele surpreende muito. Eu lembro muito bem aquele filme com os irmãos em que ele faz de um irmão autista, se eu não me engano, com o Dustin Hoffman. O Rain Man. Foi um filme que me surpreendeu. Não estava nada à espera de uma atuação assim. Se calhar nos dias de hoje é um bocadinho clichê, mas na altura surpreendeu-me quando eu o vi. Era miúdo, recordo muito bem. Gosto dele no Top Gun, é claro. No segundo, então, acho que... Mas é muito neste padrão. Portanto, eu não consigo definir aqui um filme que eu gosto mais de Tom Cruise. Gosto de todos. Eu diria que aquilo que disseste acertaste na mosca, porque se há alguma coisa que a maior parte das estrelas mais recentes de Hollywood não fazem tanto, se calhar agora damos, por exemplo, temos o exemplo do Timothée Chalamet, que acho que está a começar a fazer isso com projetos como o Duna e ao mesmo tempo com projetos mais individuais, mas o Tom Cruise tinha aquela cena de ser uma estrela do cinema de ação que de vez em quando saía e começava a andar ali com os realizadores. Por exemplo, o próximo filme dele é com o Alejandro Iñárritu. O filme que eu gosto e gostaria de destacar dele é o Eyes Wide Shut do Stanley Kubrick. Com a Nicole Kidman. Pode não ser a melhor performance dele, mas ele é o protagonista desse filme e ele está incrível. É o último filme do Kubrick, aliás. É o filme com a Nicole Kidman, se eu não me engano, certo? Foi com a Nicole Kidman, sim. Eles estiveram juntos, penso que nessa altura ou pouco depois foram um casal. E sim, é o último filme do Kubrick e uma excelente performance do Tom Cruise, que dá esse exemplo de ser um ator que, aliás, ele é nomeado a 2 Oscars já, ele tem 2 nomeações. Penso que uma é por aquele filme em que ele diz está com o Jack Nicholson, não me lembro agora, acho que é o Born in the 4th of July. É o 4 de julho. Sim. Pronto, é o 4 de julho, que tem aquela cena em que o gajo diz You can't handle the truth. É isso mesmo. E pronto, acho que é um ator que lá está. Tem um grande canva, uma grande paisagem de trabalhos, e vamos agora discutir aquela que será provavelmente a personagem da vida dele. Few things inspire me quite like an aerial sequence. Since I was a kid, I always wanted to do wing walking. I saw old black and white film. I was like, man, what would it be like to do that? So, how to do this? How do we give the audience something incredibly unique, yet also classic? That's always a challenge. We're using all of the knowledge that we have, having made these movies, and putting it into this sequence. And that's the goal. Take everything that you've learned and push it to that next level. To give the audience the greatest possible experience. É aquela atuação que também transforma um bocadinho a vida, em que existe aqui quase um mix entre aquilo que é a vida pessoal do ator com a própria carreira. Acho que Missão Impossível o catapultou para um patamar que poucos atores tiveram o privilégio de ter. Ele começou a utilizar a plataforma de Missão Impossível para expor também a sua própria personalidade, porque eles andam de braços dados, não é? No fim e ao cabo, o que nós estamos a ver não é ali uma fantasia, não é uma missão impossível em que o ator é ali catapultado num sistema de CGI. Não, é o ator que se quer superar, quer trazer a realidade do cinema, e conhecemos esta faceta de Tom Cruise como um entertainer. Ele passa a ser aqui um artista que está ali disposto. Lá está. Nós no início de cada filme, aqui nos cinemas, e vão ver este filme ao cinema, este 8º filme, ele faz ali um screen muito, muito rápido. Obrigado por vocês nos terem acompanhado. Este filme foi feito para vocês. Pois é. Existe sempre este entusiasmo do Tom Cruise, e ele faz muitas propagandas na Warner de filmes que vai ver, e está muitas vezes com atores, com realizadores, a dar aquele check-up. Esta malta jovem tem talento, vocês têm que investir aqui no cinema. Portanto, começa aqui a criar. E recentemente ele falou do Sinners, do Ryan Coogler, que ele gostou imenso. E ele faz aquelas publicações no Instagram, no Twitter. É sempre muito ativo nesta plataforma cinematográfica. Não, eu concordo absolutamente. Ele é um gajo que celebra o cinema. É isso ele mesmo. celebra. Eu lembro-me na altura que saiu o Dead Reckoning, parte 1 na altura, agora apenas Dead Reckoning. Ele saiu ali uma semana antes do Barbenheimer, 2 semanas antes. Eu lembro-me perfeitamente dele em várias entrevistas a celebrar esse evento do Barbenheimer. Ele com o Christopher McQuarrie, o realizador desse filme, com bilhetes, uma fotografia deles com bilhetes tanto para Oppenheimer como para a Barbie. Nota-se que há um grande prazer do Tom Cruise em ir ao cinema e celebrá-lo, e ao mesmo tempo eu sinto que o Tom Cruise, ele é um gajo dedicado, sabes? E tu sentes que ele é uma pessoa organizada, que ele
tem um objetivo e que ele vê todos os obstáculos que têm que ser para esse objetivo e ele vai um por um até finalmente conseguir concretizá-lo. E nesse aspecto acho que é um ator que tem uma dinâmica para a vida dele que é inspiradora. Tipo, eu olho para o projeto de vida que ele teve até agora e sinceramente acho que tem uma panóplia de projetos e uns trabalhos muito interessantes. Sim. E a forma como ele ataca cada projeto como uma nova montanha, eu acho que é de louvar, sinceramente. Ele dá o corpo às balas, como já dissemos, ele faz coisas que são extraordinárias para qualquer ator, que redefinem aquilo que de várias formas é o cinema de ação, não diria atual, mas muito específico se calhar para aquilo que é o papel dele como estrela de ação em Hollywood. Portanto, vamos lá então discutir aquilo que é o primeiro filme da saga Missão Impossível. Good morning, Mr. Phelps. This is your mission should you choose to accept it. Should you or any member of your IM force be caught or killed, the Secretary will disavow all knowledge of your actions. Ethan Hunt will be your point man as usual. Good luck, Jim. De facto, dizer que Missão Impossível é baseada numa série de televisão do mesmo nome. É verdade. Eu nunca vi a série, eu não faço ideia Eu também se a nunca série vi, é mas sei que boa ela ou passou em não. Portugal, se eu não me engano, na RTP2. Assim, há uns RTP2? bons anos, nós ainda éramos miúdos, ainda éramos umas criancinhas. Portanto, nós não temos esse apego emocional com esta série. E João, e quem diria que em 1996 nós iríamos ter aquilo que era uma das grandes sagas do cinema, porque o que temos é ali um filme do Brian De Palma, um filme extremamente bem executado, num regime muito clássico, mas já mostrava ali uma desvirtualização face àquilo que tinha sido mostrado se calhar no James Bond. Há aqui um clima de espionagem muito mais intenso, não é? Trazem-nos aqueles mistérios e as intrigas de forma traiçoeira. Nós estamos aqui num reduto, vamos conhecendo aquela task force em que o Tom Cruise está inserido, numa introdução espetacular. Temos logo a desvendar aquelas máscaras, aquela introdução nas máscaras, que acaba por sintetizar muito bem o que é todo este núcleo de Missão Impossível. Um ambiente de grande desconfiança em que não se pode confiar nem nas pessoas de fora nem nas pessoas de dentro, e acho que toda esta introdução é excelente. Acho que é uma das minhas introduções favoritas porque consegue encolapsar, e nós dizemos isto muitas vezes quando o frame fala muito mais do que mil e uma falas, não é? É muito pouco expositivo a nível vocal, mas é muito expositivo a nível visual e é a forma mesmo como excelente. esse filme sabe conduzir a tensão. Eu acho que é uma das coisas mais louváveis da direção do Brian De Palma nesse filme, é tu introduzires o Ethan Hunt numa missão com a equipa dele ali no início do filme e aos poucos esse mistério ser devidamente pautado. Ele tem quase um aspecto que é quase no ar, na forma como ele nessa cena à noite, não me lembro agora onde é que a cena é, mas nessa cena à noite em que tu vês as sombras a criarem-se ali naquela calçada no luar, e depois para culminar numa cena num diner, que aquela cena de diálogo é espetacular entre o Ethan Hunt e a personagem que ele não está à espera que o traia de certa forma, não é? Eu acho espetacular a montagem que o Brian De Palma faz e a forma como ele se aproxima às personagens e a câmara começa a virar ali para o Dutch Angle, o chamado Dutch Angle. Acho que é espetacular a forma de tensão. Holandês, não é? Aquele plano oblíquo. Plano holandês em português, sim. Tu frisaste isso. Este filme traz-nos muitas vezes aquilo que é os planos oblíquos, os reflexos, dá-nos aqui uma sensação de esquizofrenia, não é? Um filme um bocado paranoico, vai buscar ali aquele resgate de conspiração. O filme parece todo modelado num clima de espionagem, de conspiração, e é um filme que tem atributos nesse ponto de vista. É um filme muito meticuloso, parece que o Brian De Palma está ali com uma agulha até os passos, por exemplo, quando nós entramos nas sequências mesmo de ação, são sequências muito polidas, os cenários são esquizofrénicos, com uma paleta muito monotonal, dá-nos uma profundidade muito confusa, porque nós não sabemos se estamos numa parte, se estamos noutra, é tudo muito, muito igual, e nós ficamos sempre com aquela dúvida, o que é que está a acontecer aqui? O próprio filme é invadido ali de uma neblina. É controlado, percebes? É a direção que o Brian Palma tem com o tempo do filme, a forma como as cenas podem ser pautadas para criar essa tensão. Eu acho que é o que distingue esse filme, porque não há nenhum filme nesta saga, na minha opinião, que tenha conseguido emular essa sensação de suspense do primeiro filme. De suspense, percebes? Dessa criação da conspiração que estás a dizer. De tu sentires que qualquer pessoa pode ser traiçoeira e nunca te sentires completamente seguro dentro da equipa do Ethan. Que é algo que, à medida que os filmes se vão desenrolando, tu começas a criar uma família entre a equipa do Ethan.
E no início não, no início tu estavas mesmo só com ele. Nem sabemos E eu o que é acho que essa verdade, sensação em de quem medo, confiar. do medo de tipo, não posso confiar naquela pessoa até ao fim do filme, saber mesmo se ela está comigo ou não está comigo, eu acho que esse filme controla isso muito bem. E é muito engraçado, porque quando tu chegas para o próximo filme, Missão Impossível 2, ele é quase o completo oposto do filme original. O que, por um lado, sou-te sincero, acho que é muito interessante, porque esta saga podia muito facilmente ter simplesmente repetido a sensação filme após filme, que eu acho que se calhar é uma coisa que mais tarde, a partir do Fallout, começa a uniformizar-se. A formalizar o próprio estilo. Mesmo realizador. E eu ia dizer que é interessante, antes de pegarmos no segundo filme, que é, eu falei que não foi emulado essa sensação do primeiro filme das pessoas serem traiçoeiras, etc, mesmo da própria cinematografia. O Christopher McQuarrie, de vez em quando, ele tenta aproximar-se à condução e linguagem visual do Brian De Palma. Nós vemos os planos holandeses várias vezes, nós vemos a própria montagem e estilo, de vez em quando aproxima-se a isso, mas é um filme muito mais frenético, são filmes com muito mais mirabolantes a nível de construção de sequências de ação. E não tem aquele sentimento tátil, porque isto é um filme muito silencioso, isto é um filme clássico, o próprio ruído é analógico, os sons não são sons vibrantes ou muito focados ou que se percebe a clareza, não, são filmes mesmo de uma época anterior, e é um filme muito mais parado, muito mais pautado, este do Brian De Palma. E eu queria dizer aqui uma coisa, que este primeiro filme incute um trauma no Ethan Hunt que se vai propagar para o resto de todos os outros filmes, que é, ele no início da missão perde toda a sua equipa é eliminada, é morta. O que lhe traz aqui, de uma forma lógica, ou de uma forma é lógico, é mesmo lógico, o sentimento que ele tem de querer criar uma equipa e querer proteger todo o mundo, porque ele aqui perdeu todo o mundo. Portanto, existe aqui o reforço de, eu não posso perder mais ninguém porque já tive aqui a minha maior dor que existiu. E o que nós vamos ver nos próximos filmes perdem-se várias pessoas da equipa do Ethan ao longo desta saga, e mesmo assim, essa cena inicial em que essas pessoas morrem todas, eu continuo a achar mais impactante que qualquer outra morte dentro deste franchise. E é surpresa, é uma surpresa. Tu sentes a perda nele, é uma surpresa, e tu consegues sentir a perda nele, e tu consegues sentir o quão revoltado ele é quando ele percebe que foi atraiçoado. Porque este filme tem um aspecto também, é pouco teatral, é um filme que te absorve para dentro e todas as ações não te conduzem através de um diálogo que é uma sobreexposição que por vezes acontece nos outros filmes da série, que iremos destrinchar mais daqui um bocadinho. É verdade. João, se calhar migramos aqui para o segundo filme. Vamos falar sobre provavelmente o patinho feio da Missão Impossível, mas que já se tornou um filme quase cult, porque acaba por sintetizar tão bem aquela imagética de um filme de ação dos anos 2000, um filme super estilizado, com muitos slow motions. Temos o Tom Cruise motoqueiro, adrenalina, combustível, gasolina, nós ainda há bocado estávamos a falar, aquela música rockalheira, metal, os cabelos todos estilizados. Cool. E é um filme muito early 2000s, é isso. Muito da época, muito mesmo. Os óculos escuros, a música a bombar, como disseste, os óculos escuros e ele a mandar os óculos para a câmara, as coisas a explodir. É muito fixe uma cena espetacular, há ali uma cena espetacular em que ele, já não lembro bem o que acontece, mas ele sai do covil do vilão e as pombas começam a voar e ele sai pela porta. Ele sai pela porta, câmara lenta, é fixe. Tipo, e até eu acho esse que tema que tu estavas a dizer tem... é assim mais sintetizado, guitarra elétrica, depois o tambor, é engraçado, sim. Olha, eu tenho uma história sobre esse filme, que é o meu padrinho, ele adora cinema, e ele tem a mania de qualquer filme que ele vê, de ele destrinchar aquilo que é realista e aquilo que não é realista. E ele lembra-me uma vez, ele estava em minha casa e esse filme estava a passar na SIC ou na TVI, acho que na TVI, ou no canal Hollywood. E na cena final em que o Ethan está lá com a moto a passar pela montanha, pela terra, pela etc, e o meu padrinho, isso é completamente impossível, como é que os pneus mudaram, já não são pneus todos de terreno, não sei o que é eu. Mas é fixe, estás a perceber? Tipo, lá está, é um filme que é o que menos faz sentido deles todos, mas eu vou-te ser muito honesto, ele não é o meu, na minha opinião, não é o pior filme da série. Isto porque eu sinto que é um filme que, a nível de estilo e a nível daquilo que ele quer ser, ele está muito bem inserido dentro da sua própria proposta, que é criar um filme de ação porreiro, na qual tu podes desligar o cérebro e estás simplesmente lá para ver o Ethan Hunt a ser uma figura de ação elevada ao extremo
daquilo que é um realizador coreano que vem lá de realizar O Tigre e o Dragão, que tem aquelas cenas de ação que são completamente mirabolantes e irrealistas, e ele traz um bocadinho isso para um filme da Missão Impossível, de tu conseguires pegar no Tom Cruise e fazer daqui uma espécie de super-herói, estás a ver? Quase como se fosse Eu aquele sinto herói que esse mitológico filme é muito divertido. Sim, muito divertido. E torna-se eu dizia há bocado, torna-se mesmo aquele filme culto, porque incute aqui uma data de coisas que não tinham sido apresentadas, e o Missão Impossível agora nesta retrospectiva faz-me lembrar um bocadinho, não tem nada a ver, mas com aquilo que foi o caminho do Harry Potter. Cada realizador trazia o seu traço específico numa história que, pronto, era muito mais sedimentada, mas trazia os seus detalhes, não é? E acaba por ser uma marca assinalável neste Missão Impossível, que cada realizador que é convidado a mandato do Tom Cruise trazer um bocadinho daquilo que é dele, a identidade, nós conseguimos descobrir. E tu acertaste em cheio, porque os primeiros 4 filmes do Harry Potter são também... os primeiros 4 filmes de Missão Impossível são todos realizadores diferentes, e a partir do quinto é sempre o mesmo. E todos eles... É igual. O primeiro e o segundo Harry Potter são do mesmo realizador, do Christopher Columbus. Mas só existe essa variação. Mas são 4 realizadores diferentes, não é mesmo? São 4 realizadores diferentes. E é isso. Existe aqui esta marca, não é? Cada filme vai ter um bocadinho a identidade do seu realizador. E nós temos aqui, neste caso, pronto, uma ação muito mais, como tu disseste ali, o Kung Fu, é um aspecto muito mais estilizado. A estilização sobrepõe-se à lógica, à criação aqui de um herói que é mitológico, e que no terceiro filme seria outra vez invertido e retomado um bocadinho ali às origens. Terceiro filme que demorou 6 anos a sair. Nós não estamos a falar o segundo e o terceiro. João, nós não estamos a falar aqui, mas eu tenho os dados, só para rematar. Nós no primeiro filme, custou 80 milhões e rende 457 milhões. E este segundo filme custa, eu tenho aqui, 125 milhões e rende 546 milhões. Ou seja, isto já é o consolidar daqui do Tom Cruise como um grande ator de ação, porque são 2 filmes inesperados e que trazem muito dinheiro. You have a wife, girlfriend? Whoever she is, I'm gonna find her. I'm gonna hurt her. And then I'm gonna kill you right in front of her. You don't think I'll do it? António, eu quero rematar aqui. Eu acho o terceiro filme o melhor filme da série. Para mim é o meu filme preferido. É o melhor vilão da série, como um geral, na minha opinião. Philip Seymour Hoffman manda muito bem. E eu acho que o J.J. Abrams é um realizador que consegue injetar adrenalina num filme como muitos realizadores de Hollywood eu acho que não conseguem. O gajo pega-te numa saga que os 2 filmes anteriores foram contados na sua perspectiva de forma linear, e começa este filme ali no final, logo como uma elipse. Ele começa ali logo no final, começa-te a criar uma caixa mistério, e depois tu vais juntando as peças à medida que o filme se vai desenrolando. E este filme tem uma coisa muito fixe, que é, na minha opinião, tens uma relação aqui entre o Ethan Hunt e a mulher dele, que é interpretada, acho, é Michelle Monaghan, a atriz, não me recordo agora do nome da atriz, mas certo. Michelle Monaghan, pronto. E ele, por tu teres essa relação construída entre os dois, tu crias aqui um elemento em que, se um ou outro está em perigo, tu começas a sentir esta bomba relógio, percebes? Tu tens a dimensão do ter tempo, que salvar a pessoa que mais importa para ele. João, tu tens a dimensão do tempo, e essa aqui dimensão a trabalhar. do tempo também. Exatamente, ou seja, eu acho que apesar de as cenas de ação e o CGI estar muito presente neste filme, se calhar de uma forma que envelheceu um bocadinho mal, eu sinto que contraste das cores, é não é? o filme da saga com o qual eu mais me identifico a nível emocional. É aquele que eu consigo estar mais do lado do Ethan Hunt, tal como o primeiro. Eu sinto a corrida contra relógio, literalmente ali no final do filme, quando ele vai correr pelas ruas daquela cidade para procurar a mulher e para conseguir tirar a pata de coelho. Tu tens um senso de urgência muito grande. É o primeiro filme que introduz a personagem do Simon Pegg, na altura completamente personagem secundária. Não dava nada que fosse uma personagem que fosse voltar no resto da saga. E mesmo o começo do filme, eu gosto muito que ele tem uma aprendiz, e essa aprendiz morre, e eu gosto muito de como essa construção é feita. Exatamente, ou seja, é muito bem feito. Eu gosto bem deste filme. Eu lembro-me de ver em casa, eu era puto, e eu lembro-me dele, de teres aquela cena que ele vai ao hospital à procura da mulher e a mulher já não está lá. É e incrível, eu lembro-me é como incrível. puto, eu disse tipo,
uou, ela está lixada, ele não vai conseguir encontrá-la. Porque eu era puto, não tinha visto muitos filmes, né? Mas eu estava tipo, impressionou-me. E tu tens essa dimensão, que é pela primeira vez nós vemos aqui a fusão da vida domiciliária, da própria vida pessoal do Ethan Hunt a ser confrontada com a sua vida laboral. E ele vai ter aqui que começar a traçar as escolhas e a perceber que para ser um agente secreto, pá, não pode ter uma vida privada. E eu concordo contigo. É um filme que injeta aqui um caos tremendo. É um caos desamparado, porque nós temos um vilão extremamente cru, um vilão extremamente... Ele é frio, ele é asqueroso, tu não percebes bem o que é que o move, porque ele é uma pessoa sem sentimentos. E o Tom Cruise aqui, no sistema inverso, é uma pessoa já cheia de sentimentos, muito mais emocional do que tínhamos visto antes. E lá está, aqui esta apresentação da história, ali com o McGuffin, não é? Nós nunca percebemos o que é ali. Sabemos agora no final deste capítulo final, vamos saber o que é aquela pata do coelho. Completamente desnecessário ter que saber o que é a pata e do já coelho. iremos falar sobre isso, mas é isso, ele transforma aqui aquilo que era um espetáculo, não é? Numa urgência emocional, numa história bomba relógio, como tu disseste, e é uma narrativa que gira em torno daquilo que é o tempo real, aliado a um realizador que era o J.J. Abrams, que estava acostumado a fazer isto na televisão, porque ele vinha ali de Lost, uma série inconfundível. É a primeira longa-metragem dele, não é? Eu penso que sim. Acho que é a primeira longa-metragem dele. E João, e tu tens aqueles traços também, os flares, não é? Os flares das luzes começam a criar. É o estilo de J.J. Abrams, é os flares, é a câmara. É a câmara Spielbergiana de andar à roda das personagens enquanto elas estão a conversar. Isso é muito Steven Spielberg, mas o J.J. Abrams, ele vem da escola do Spielberg, mas é uma escola meio frenética. Porque o Spielberg, ele é um bocadinho mais pautado. Ele é mais na minha opinião, melhor. É mais clássico. Claro, mas o J.J. Abrams é tipo vum, vum, vum. Estás a perceber? É muito mais E nós mais começamos aqui frenético, também a mais consolidar frenético. aquilo que é um bocadinho mais de uma equipa, a forma como se articulam, não é? Temos os primeiros passos para aquilo que viria a ser no próximo filme uma equipa mais consolidada, mais fixa, mas sim, eu concordo contigo, o sentimento de adrenalina que este filme transmite, tu não sentes o tempo a passar, e é uma saga que vai crescendo a cada filme a nível de tempo, e nesta obra sentes o tempo de uma forma boa, porque vem buscar ali também aquilo que era o ascendente do Jason Bourne. Acho que as sequências de luta aqui sentem-se mais do que nunca, o soco é um soco, sente-se o sangue, sente-se a força. E lá está, é muito bem pautado. É um grande filme de Missão Impossível. Este Missão Impossível 3 é Tu pegaste num top 3 da detalhe saga. Pegaste num detalhe que eu acho que acertaste também muito bem, que é o efeito Jason Bourne, que eu acho que impactou tanto a Missão Impossível como o 007. Tu viste ali com o Casino Royale o impacto que o Jason Bourne teve na saga, que era uma saga super fantasiosa, mirabolante, que depois voltou-se para uma coisa mais crua, mais violenta, mais real. Terra a terra. Exatamente. Olha, e passamos João, então para... só mais uma coisa. E curiosamente, Missão Impossível acaba por estar no meio de dois Golias, aqui Missão Impossível e o Jason Bourne com uma grande ascensão. E curiosamente, estes 8 filmes, esta saga, enquanto esteve ativa, provavelmente foi a maior franchise delas todas. Eu arrisco-me dizer isto. Eu diria que se calhar o 007 a nível de bilheteira, o Skyfall faz ali 1 bilhão e o Casino Royale também teve uma boa bilheteira, mas foi mais inconsistente. Sim. Spectre, Quantum of Solace, foram filmes mal recebidos. Muito fraquinhos. Portanto, concordo. Olha, eu acho que o quarto filme é super interessante porque traz aqui um realizador que é o Brad Bird, que realiza Os Incríveis da Pixar, Ratatouille. Aqui 2 grandes clássicos da animação, a meu ver, e aquele que, na minha opinião, penso eu que é o seu primeiro filme live action. Eu acho que ele faz aqui um trabalho bom a apresentar uma nova equipa. Eu sinto é que ao longo da saga e com o decorrer dos próximos filmes essa equipa desvanece por completo. Por exemplo, eu gosto bastante da introdução da personagem do Jeremy Renner, que se me recordo em algumas notícias que eu li, era suposto ele de certa forma tomar o lugar do Ethan Hunt. Ele seria o sucessor natural deste Ethan Hunt. Sim, eu acho que este filme consegue... meio do projeto, porque lhe dizem que ele vai e é engraçado que morrer. Ele também entrou no Jason Bourne, que o Bourne Legacy, ele faz ali o spin-off, ele estava ali a entrar numa altura em que ele quase que explodiu, depois também entrou nos Vingadores em 2012. E eu com este filme, eu acho que ele tem algumas cenas de destaque. A cena do Burj Khalifa é muito boa, à medida que ele vai subindo o Burj Khalifa é espetacular. A cena da tempestade de areia também acho muito fixe. Que é das cenas mais icónicas da saga.
Eu acho que este filme tem uma cinematografia muito colorida. Eu acho que o sex appeal deste filme é muito fixe. Tem ali uma cena de dança numa festa ali mais para o final do filme com a rapariga que faz a agente neste filme, que eu acho muito porreira. Essa miúda nunca mais volta em mais nenhum filme. Acontece-lhe alguma coisa no filme, eu não revi este, Paula Patton, portanto não me recordo. É Paula Patton, mas que ela se chama. Paula Patton, ela não volta em mais nenhum dos filmes. Não. Acontece-lhe alguma coisa nesse filme? Não, acho que simplesmente é Não, pá, eu substituída pela curtia que Ilsa ela depois. tivesse aparecido mais. Pronto, Sim. eu acho que eles tinham bastante química e eu gostei da química dos dois atores. E eu acho que a melhor cena neste filme ela acontece ali no final do segundo ato, penso, quando eles entram ali dentro de uma sala e tu tens uma discussão muito grande entre a personagem do Tom Cruise e do Jeremy Renner, porque nós não sabemos até então muito bem Quem é o Jeremy qual é Renner? que é as intenções por trás da personagem do Jeremy Renner. E eles ali a apontar a arma um para o outro. Eu acho que essa sensação de tensão consegue ser um bocadinho resgatada neste filme. Apesar de tudo, é um dos filmes que eu menos me lembro. Se sou honesto. Eu acho que é um filme em pautado comparação aos por outros. momentos, e eu acho que a própria estrutura de Missão Impossível foi-se modificando. E acho que este é um filme extremamente importante porque eu acho que as campanhas de marketing em relação à Missão Impossível começaram a dar um 180. Porquê? Nós de antes, normalmente, e na lógica natural, nós ficávamos interessados com os filmes a partir dos seus trailers. Aqui o que acontece não é bem isso. Eles começaram a promover os seus filmes através dos bastidores. A missão mais impossível, fisicamente, que o Tom Cruise iria atravessar, era o que começava a ser liberado para a internet para as pessoas começarem a ficar com o hype. Ou seja, foi um filme que se começou a Deixa-me promover fazer-te uma através dos seus pergunta. bastidores. O que é uma coisa benéfica, mas também nos traz um apontamento que poderíamos criticar, que é, já vimos tanta coisa de bastidores que depois acaba por perder aquele efeito de surpresa. Isso. Era isso que eu te ia perguntar, que é... Nós já vimos a stunt, por exemplo, lembro-me no Dead Reckoning, a stunt da Mota. Eles lançaram um vídeo de bastidores dele a saltar de lá. Ou seja, eu já vi a stunt, já achei impressionante em casa. Quando vou ao cinema, essa é a stunt menos impressionante. É. Percebes o que eu quero dizer? É brutal. Não estou a dizer que não é. Sem dúvida. É brutal a cena. Mas ao mesmo tempo é do género. Se eu não soubesse que essa cena existia, eu ia ficar tipo... Eu concordo É muito completamente diferente, contigo. pronto. Eu acho que, pronto, lá está. Tem a vantagem de atrair o público, de trazer uma. É no fundo fundar aqui um mito em relação ao Tom Cruise, de quase como se fosse o bastião, não é? Desta nova era do cinema de ação. É um filme. Este quarto filme, este quarto filme tem aqui uma coisa que também é diferente. O humor muda. Ghost Protocol. O humor muda um bocadinho. Porque é um humor mais leve, é um filme com mais piadas, é um filme muito autorreferencial da verdade. perspectiva de dentro verdade. do próprio universo. Começa-se a brincar mais com o IMF. Nós começamos a perceber mais o que é esta agência. Nós no primeiro filme não sabíamos nada, simplesmente era um grupo aqui de espiões, mas pouco ou nada sabíamos. Começamos já a dar de caras com o secretário, o secretário morre, e depois começamos a ver como é que isto tudo está arquitetado e a forma como pode ser corrompível. Yeah. E acho que o dilema ético Yeah. aqui se incute é interessante. No entanto, concordo contigo. Acho que se acaba por esfumar num excesso, às vezes, de diálogo expositivo, com planos demasiadamente mirabolantes e pouco táteis, porque às tantas é tanta conversa que nos entregam tudo o que vai acontecer e tu perdes-te um bocadinho entre coisas que acontecem, voltam a acontecer, é um bocado repetitivo e entramos aqui neste ciclo um bocadinho às vezes pormenorizado demais. Eu sinto que a partir deste filme Missão Impossível começa a ganhar esta atmosfera cíclica e de vez em quando É muito difícil de palha para acompanhar. pouca palha. Eu acho que são filmes que depois acabam por se montar. Eles deixam de se montar a partir da história que eles têm. Sim. Eles começam a montar-se por sequências de ação que o Tom Cruise quer fazer Visualmente e exuberantes, uma história não é? que eles têm que montar à volta dessas cenas de ação. Muitas vezes estes filmes de ação é assim que eles são planeados. Olha, como é que vamos fazer uma cena fixe de moto em que eu salto de um monte qualquer e vou aplanar para o resto do chão. Como é que vamos construir uma história para conseguirmos chegar a esse momento? E muitas vezes acaba por ser isso assim mesmo, que é eu isso sinto que estes filmes são feitos. Pronto. The IMF is uniquely trained and highly motivated. Specialist without equal, immune to any countermeasures. But it is an agency of chaos. The time has come to dissolve the IMF. Now I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt? O Rogue Nation é o quinto filme. Eles deixaram de dar nome de 1, 2, 3, começaram a dar subtítulos a partir do Ghost Protocol e temos agora aqui o Rogue Nation. O Rogue Nation introduz a personagem da Rebecca Ferguson,
que é a Ilsa. Ilsa. E ele tem a icónica cena do avião, que é logo no começo do filme, para tu começares ali o filme logo a abrir com uma cena estupidamente impressionante. Eu lembro-me que essa cena, na altura, eu acho que até hoje é a stunt mais impressionante de todos os filmes do Missão Impossível, para mim pessoalmente. Eu acho aquilo estupidamente louco. Eu lembro-me da primeira vez que eu andei de avião. Impressiona-te. A primeira vez que eu andei de avião e o avião começou a ganhar velocidade, O coração ficou lá atrás. eu fui para a cadeira. As segundas vezes, terceiras vezes nunca mais voltei a sentir-me assim, mas a primeira vez eu nunca tinha andado de avião fora essa primeira vez. Portanto, quando eu vi o gajo a fazer isso, eu fiquei tipo, uou, este gajo está tolo da cabeça, meu, ainda por cima. Achei mesmo impressionante. E lá está, uma coisa que eu gostei desse filme em comparação aos outros, nessa questão de marketing e de dar spoiler da cena de ação, é que essa cena é logo no início do filme. Sim. É logo no início. Portanto, tu sentes que se isto é no início, o melhor há de estar por vir. E de facto eu acho que o filme entrega cenas muito, muito boas. Aquela cena na ópera em que ele está lá e a Rebecca Ferguson está lá com outro objetivo e ela é montada por aquela música de ópera clássica que dá ali um suspense entre um e outro, e eles estão com missões completamente diferentes e acaba por criar uma dinâmica muito fixe entre eles os dois. Eu adoro essa cena, assim, acho que é uma das cenas meio luxuoso, não é? Mas ao mesmo tempo é uma cinematografia elegante, funda ali um género mais clássico com uma cinematografia um bocadinho mais moderna, ali uma coisa analógica com uma coisa mais digital, e nós temos que falar, porque não há volta a dar. A partir deste filme temos sempre o mesmo realizador, temos o Christopher McQuarrie a criar aqui agora o universo dele. Ele que já tinha assinado alguns projetos com o Tom Cruise, esteve envolvido no Jack Reacher, esteve envolvido em tantos outros trabalhos, e acaba por ser aqui uma parceria que é indissociável. São alma gêmea um do outro. A visão de Tom Cruise aliou-se aqui à visão de McQuarrie, e ele começa aqui a fundir, como eu disse, este universo de Missão Impossível. E lá está, eu acho que ele resgata um bocadinho aquilo que tinha sido vincado no filme anterior, um humor um bocadinho mais leve, um filme muito autorreferencial na mesma, mas traz aqui um toque de classe e um charme que acho que é interessante, e que dá uma envolvência de equipa muito interessante, porque acho que é a Ilsa, certo? Não estou a meter nenhuma gafe. A Ilsa, fundida ali com o Luther, com o próprio Ethan Hunt, e acho que com a personagem do Simon Pegg também, não é? Sim. Começa a ganhar mais destaque a partir do quarto filme, e agora aqui é uma parte fundamental da equipa também. Sim, e neste filme nós vamos ali para várias cidades, e todas elas acabam por ser deslumbrantes: Viena, Marrocos, Londres, acho interessante neste filme é que cada cidade acaba por trazer-nos uma ambiência e um ritmo à história completamente diferente. Londres ali mais nubloso, Marrocos uma azáfama gigante, Viena uma coisa mais clássica ali com a ópera. A cinematografia vai mudando de país para país, e acaba por ser estimulante. Até a nível de paleta de cores as coisas mudam, portanto acho que é muito fixe essa investida. E aquela cena em que ele está preso atrás do poste, ele tem que subir até para se libertar. E o gajo fez mesmo isso, meu. Isso precisas de uma força abdominal muito, e um controle muito... É impressionante, meu. Eu adoro a cena da moto na autoestrada. Lá está. Esse filme, eles venderam a cena do avião, mas a cena da moto na autoestrada é espetacular. E os gajos também fizeram isso. Eles fecharam lá a autoestrada e lá vai o Tom Cruise a andar de moto para todo lado. Eu gosto muito de cenas de moto. Pronto. E trazem lá está aquela adrenalina, não é? Aquele sentimento tem aquela de velocidade. Cena da velocidade, estás a ver? Tu sim. consegues sentir tudo. Não, e é bem retratado, porque lá está, nunca se perde aqui a noção do espaço. E acho que é um filme que estes filmes conseguem trabalhar muito bem o espaço, com o pouco espaço que têm. Mostram-nos a geografia da ação, uma geografia da ação muito interessante, com o posicionamento de diferentes câmaras, mas tu percebes sempre bem os planos. E é um filme que começa a brincar também aquilo que é os planos dentro da cabeça das pessoas, que depois se revelam os planos efetivamente que vão acontecer. E acho essa parte muito interessante, e que acho que ganha aqui o seu apogeu na sequência, que é o Fallout, que é um filme a nível de estilo, um nível de aprimoramento, se calhar o melhor da série. Acho que é um filme com um som extremamente bem executado, e acho que o som neste Fallout traz aqui um nível de imersão que nós ainda não tínhamos conseguido ver. Acho mesmo que é um excelente filme este Fallout, um tão bom filme que eu considero, assim, nos últimos 20 anos está se calhar no top 10 de melhores filmes de ação. Your mission. Should you choose to accept it, I wonder
Did you ever choose not to? The end you always feared is coming. And the blood will be on your hands. The fallout of all your good intentions. O Fallout foi o primeiro filme da Missão Impossível que eu fui ver ao cinema e achei espetacular. De tudo, eu acho que o filme, na minha opinião, devia ter sido o final da saga, porque eu acho que ele remata a jornada do Ethan Hunt também com a personagem da sua própria mulher interpretada por Michelle Monaghan, que é resgatada aqui neste para o filme. final do filme. E para o final do filme, eu acho que conduz a jornada para um final em que genuinamente ele poderia quase ter morrido ali naquela explosão, quando ele está agarrado ao monte, à montanha. E eu sinto que no final ele entender que finalmente a sua mulher está segura, fora de perigo, que não há ninguém que vá conseguir poder magoá-la e que ele vai conseguir seguir em frente como pessoa nas sombras. Eu sinto que era um final perfeito. Eu gosto muito do Henry Cavill no filme. Acho que é um dos papéis mais fixes que ele teve como antagonista até hoje. Sem dúvida. Aquela cena na casa de banho deles a lutar, que o gajo faz ali o reload da pistola, mas com os braços, é espetacular eles a lutarem lá contra aquele gajo na casa de banho. Toda essa sequência gosto muito da cena que eles saltam do avião. Sim, que começa no avião, né? Eles saltam do avião, depois entram lá por dentro, depois vão para a casa de banho. É muito, João, muito, este muito Fallout boa, tem ali muito ressonâncias boa. do terceiro filme. É um filme mais centrado na própria urgência do tempo. É um filme que traz outra vez o peso dos choques. O Henry Cavill aqui uma força bruta, não é? Temos aqui também o início ali de uma figura mitológica, o John Lark, que seria tão conhecido nos próximos filmes. Temos aqui a continuação em relação ao filme anterior, que era deixada pelos sindicatos, e que se forma aqui um novo grupo de apóstolos. Sim, pois é, o da Syndicate. Ou seja, é um filme verdade. que consegue conciliar bem coisas que resultaram lá atrás, que funde com uma narrativa que começa a ser serializada. E o que é que quer dizer? É uma narrativa progressiva, porque trazemos o vilão do filme anterior para agora, para este filme, e que é um dos grandes vilões também desta saga. Eu agora não me recordo o nome do ator, mas acho que ele traz aqui um senso de ameaça muito forte. Não pela ameaça física, mas mais pela ameaça mental. Muito à semelhança daquilo que acontecia no Missão Impossível 3. É o Solomon Lane, eu sou-te muito honesto. Eu por acaso acho que os vilões nesta saga são sempre as coisas que menos registram para mim. Por isso é que eu acho que eu tenho o destaque do terceiro filme como um excelente vilão. Eu acho que este é muito bom também. É mesmo espetacular. Eu acho que estes são os dois melhores vilões. Sim, não é mau, mas por exemplo, eu sinto que o Henry Cavill destaca-se mais do que o sindicato, estás a entender? Sim. Pronto, pelo menos para mim. Sim. Aquilo que eu retiro do filme é essa disputa entre um e outro. E eu acho que deixa-me só dar aqui eu acho que é bastante bom. Deixa-me só dar aqui um apontamento sobre uma das grandes sequências que para mim ficaram na minha cabeça quando eu vi o filme. Foi quando eles estão a tentar delinear aquele plano para resgatar o Solomon Lane, e que acontece tudo na cabeça, tudo sem som, com um vibrato tipo com o Tom Cruise a imaginar, a matar polícias, e instaura-se aqui um duelo moral na própria cabeça dele, que vai ficando e começando a criar aqui uma angústia. Acho que isso é tudo muito bem executado. Toda essa sequência é extremamente bem feita. É mesmo muito, muito bom. É um filme com uma dinâmica de som muito fixe. Na altura mesmo no cinema aquela parte do paraquedas logo no início, aquilo é extraordinário. Sim. E acho que posso estar enganado, mas eu acho que este foi o filme mais rentável da série. Eu acho que ele faz 800 milhões, se eu não me engano. Deixa-me cá ver, eu estou aqui a pesquisar, digo-te já. Mas penso que sim, acho que foi 824 milhões. Foi 824 Ou seja, milhões, ele custou com um orçamento de 178. 178 milhões e faz uma receita de 824 milhões. Pois. Exatamente. E passamos aqui esta se calhar era aqui para... do Macquarie é muito rentável. O anterior tinha feito 710 milhões. Ou seja, sim. É uma época muito Começa próspera. a cair agora um bocadinho nestes últimos dois filmes, Sim. sendo que o novo está a fazer dinheiro, obviamente, mas os preços são muito mais altos. O Dead Reckoning, que é o sétimo filme da saga, custou 300 milhões, e na altura, aliás, chamava-se Dead Reckoning Part 1 e era suposto ser Dead Reckoning Part 2. Eles são basicamente um filme, os dois são uma história que se completa uma com a outra. Sim. Mas acho que são filmes diferentes. Genuinamente, acho que são filmes que são contados de forma diferente. Eu sinto que o Dead Reckoning, ele tem uma boa premissa. E eu sinto que ela é uma premissa que, nos tempos que estamos a viver hoje, ela faz sentido. Esta inserção de uma inteligência artificial
que ameaça a segurança dos Estados Unidos e ameaça a segurança do planeta como um todo, e da comunicação social e da comunicação que nós temos com todos, espetacular. E eu acho que ela é inserida numa sequência num aeroporto na qual a confusão visual e de nós não sabermos em que vozes é que podemos confiar. Nós não podemos saber, nós estamos a falar ao telefone, nós não sabemos se estamos de facto a falar com a nossa pessoa da equipe. Isso foi um elemento tecnológico que, na minha opinião, foi muito refrescante para a saga, porque nós nunca tínhamos tido um vilão deste género na Missão Impossível. Eu acho que é uma coisa que nós vemos hoje em dia. Qualquer um de nós consegue modular com inteligência artificial a voz de um ator para fazer cenas engraçadas no TikTok e no Instagram. Portanto, é uma coisa que tu olhas para aquilo e tu vês, damn, isto pode acontecer daqui a 5 anos, se calhar, estás a ver? É assustador. E tu consegues criar nessa ação, através dessa geografia da ação que nós estivemos a discutir, não só a introdução de uma nova ameaça, mas também a introdução de novas personagens, como é a personagem da Hayley Atwell, que se eu acho que na parte 1 se registra, eu acho que na parte 2 não se registra tanto, mas a gente há de lá chegar. E além disso, eu sinto que o Dead Reckoning, ele tem no seu decorrer do filme uma construção de primeiro, segundo e terceiro ato que é montada através de sequências de ação que eu acho que conduzem a narrativa, além de serem brutais de assistir. Mas aquilo que eu queria dizer é que eu acho que é aqui também que se começa a criar muita gordura para um filme que não precisava de ser assim tão longo. Temos um vilão que tu estás ali um flashback a esta personagem. Como é que se chama o vilão humano do filme? Esqueci-me agora do nome dele. Diz? É o espanhol, o latino. Deixa-me ver aqui. Sim, exatamente. Gabriel. É o Gabriel. O Gabriel, exatamente. Gabriel Banderas. Mano, eu acho que ele é um vilão. Acho que ele é um vilão sem sal, presença. sem sal. Eu acho que ele é um vilão que não tem sal nenhum. Eu sinto muito pouco engajado. Aliás, eu acho que aquela miúda dos Guardiões da Galáxia que faz a Mantis, ela tem muito mais presença nesse filme a nível de ameaça do que propriamente o Gabriel. E sinto que há ali coisas que são um bocadinho coelhos cheios da cartola. Por exemplo, a personagem da Rebecca Ferguson, quando ela morre na ponte, sinto pouco que, impactante. Apesar da cena ser aquele contrarrelógio de tentarmos salvar a Ilsa, eu sinto que ao mesmo tempo é uma coisa que é feita por choque. E eu digo isto porquê? Porque depois da morte dessa personagem, quando entramos agora no filme final, ela não é mencionada sequer uma vez. Eu sinto que, para nós termos esse impacto dessa morte, tal como depois mais tarde, spoilers para estes 2 filmes, tá, malta? Eu sei que o filme é recente, mas spoilers. A própria morte do Luthor no próximo filme acontece nesta corrida contra relógio. Eu sinto que estes filmes são tão grandes, têm quase 3 horas, tanto o 7º como o 8º. Eles não se permitem a dar o tempo para que esta família que é construída ao longo deste 4º, 5º, 6º, 7º filme de facto tenha o peso das suas mortes. É um bocadinho aquele problema que se calhar acontece nos filmes do Harry Potter, em especial a parte 2, quando morrem os gêmeos, quando morrem etc, em que tu estás no meio da guerra e tu não tens tempo para ter o luto com os personagens. E eu sinto que acaba por ser uma coisa assim um bocadinho mal adquirida. Pronto, sinto que é um filme que não é mau. Aliás, gosto muito mais da parte 1 do que da parte 2. E acho que foi um filme que na altura saí satisfeito da sala, apesar de ter alguns problemas. Eu acho que é um filme que tem uma ameaça global que é sentida ao longo das cenas, e essa sensação de tu não saberes quem é quem, ela é resgatada. Eu acho que neste filme a parte tecnológica consegue captar muito bem esta teoria da conspiração que nós conseguíamos sentir se calhar lá mais no primeiro filme, mas que conseguimos sentir hoje em dia na vida real, de determinada forma. Eu acho que esse filme consegue captar isso muito bem. Mas pronto, quando chegarmos ao próximo, eu já digo o porquê de eu achar que isso tudo cai por completo e perde-se. Eu adianto já. Efetivamente qualquer impacto. Eu concordo contigo no aspecto, eu gosto mais da parte 1 do que da parte 2. Acho que a parte 2 é ali um poço de finalidades e resoluções demasiado fáceis, interconectadas, que não têm explicação, e nós já lá vamos. Eu acho que existe aqui um problema fundamental na criação desta primeira parte e da segunda. Começa desde já com o planeamento. Um planeamento que é feito através de um título que tem uma sequência lógica, é destituído depois para parte 1 e depois o outro fica Final Reckoning. Cria-se aqui uma dissonância, não é? De alguma coisa que não funcionou e foi aqui recapitulado, ou seja, remasterizado ou refundado, porque houve aqui um esforço para tentar mudarem as coisas, porque nós sabemos que a parte 1 foi um meio flop,
E o estúdio de certeza, ou o Tom Cruise, sentiu-se pressionado e mudou aqui o rumo dos acontecimentos. Eu acho que esta introdução da parte 1, como tu disseste, é muito interessante. Nós vemos que existe aqui uma manipulação, uma inteligência artificial, ou seja, uma entidade omnipotente, omnipresente, que sabe todos os passos que tu vais dar, conhece todos os sistemas, ou seja, consegue se apropriar de tudo aquilo que é mais provável e nós tentarmos jogar no fundo com o nosso destino. É isso que se propõe à Missão Impossível, como a última missão, que é mais impossível do que alguma vez foi. Eu acho que isso é muito interessante da perspectiva teórica, é muito interessante da perspectiva conceptual, mas acho que a nível da materialização acaba por se esfumar, porque o que acontece aqui é, tu trazes como encarnação deste mal, ou seja, desta entidade, um personagem que é muito fraco. O Gabriel é uma pessoa, como tu disseste, sem sal, uma pessoa que não revela traços de personalidade que te façam temer pela tua própria vida. E é um filme que tinha tanto para dar que acaba por, nas generalidades, ou seja, naquilo que é o fim do mundo, naquilo que é eu controlo tudo, acaba por não controlar nada, porque nós não temos aquele sentimento tátil de que as coisas vão correr mal. E é um filme que se vai modelando muito em função daquilo que são as frases de efeito, não é? Muitas vezes nós temos aqui até frases interessantes, mas que são simplesmente jogadas. Temos planos que um personagem está a falar, do nada o outro completa o plano, que ainda nem está elaborado. São aqui malabarismos que são feitos quase sem sentido. Eu acho que no primeiro filme ainda existe aquele senso de gravidade e mesmo que sejam exagerados, aquela parte em Itália, se eu não me engano, do automóvel é uma coisa interessante, é giro. Existe ali vários movimentos com o carro, há ali uma parte encurralada que tu sentes ali E é até engraçada, tipo, tem algum tom cómico lá dentro. Da Grace é interessante, uma Lara, não é? No fundo vai ser aqui resgatada para um grupo de espiões e que vai começar a ser integrada. Essa parte toda é muito interessante e pronto, tem ali um fechamento do arco um bocadinho precipitado. Mas o primeiro filme, acho sinceramente que se consegue compor através de uma introdução, de uma entidade, de um novo vilão, que na segunda parte era suposto ser muito mais ameaçador, ser muito mais tangível e que, isto dá aqui um 180 que eu fiquei também muito desapontado. Porque, e já agora, António, vamos entrar para o tema final. O que é que aconteceu, João? Lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Como é que é possível que tu introduzes este vilão da Entity e ele não aparece o filme todo? Obviamente que ele não é uma entidade física, estás a ver? Faz. Uma entidade física. Mas fogo, meu, quer dizer, tu tens ali aquela sequência excelente no aeroporto, tu consegues sentir a ameaça e a tensão de não saber quem é quem, de essa entidade conseguir controlar as coisas ao redor do mundo. Mas tu não consegues sentir essa ameaça nesta parte 2 nas sequências aqui o único nas quais as personagens estão em perigo. É aquele frame que o Tom Cruise vai ali para uma cápsula e tem uma visão sobre o que pode supostamente acontecer, mas é uma visão destituída. E depois nunca mais vês nada. E nunca mais vês nada. António, e eu vou dizer uma coisa, a primeira hora deste filme esquizofrénica, é péssima, na minha opinião. Funciona péssima. Muito com flashbacks. Eu achei que foi uma hora inteira das personagens a dizerem aquilo que eu já sabia. A entidade é horrível, nós precisamos de parar a entidade. É uma hora disso, meu. Ethan, uma hora de malta a dizer, nós temos que parar a entidade. Ethan, tu és a pessoa que me faz sonhar porque tu és o único que vai conseguir cumprir a missão impossível. Isto é o Luthor. É horrível, meu. Do nada o Luthan morre e depois ele vai a correr, de alguma forma consegue sobreviver àquela explosão no túnel, mas até aí tudo bem. Pronto, paciência. João, eu vou só inserir aqui para debate que eu acho que este filme tem aqui, à partida, um problema crónico. É um problema que eu costumo dizer que é um bocadinho a síndrome da Marvel. No último capítulo, tentar armadilhar, ou seja, conjuntar todas as pontas soltas de cada um dos filmes para uma história que já estava presumivelmente racionalizada. E não estava. É uma história que foi sido construída, que se poderia ter deixado como está. Nós temos aqui até o desvendar do que é que levou o Ethan a ser aqui este agente infiltrado como alguém que matou alguém e foi sentenciado à prisão perpétua e por isso está ali a cumprir os destinos da IMF. Ninguém precisa de saber, ninguém precisa de saber isto, ninguém precisa de saber da pata de coelho, ninguém precisa de trazer a personagem lá do primeiro filme que estava lá no cofre
e que fica lá a faca. Ninguém precisa disso, para nada, porque... Mano, houve uma coisa, quem vai ver o Missão Impossível de 1996, filme que já tem 29 anos, não é a mesma audiência que vai ver este filme agora mais tarde. Exato. Precisamente por causa daquilo que tu disseste no início do episódio, que isto é uma saga de filmes que tu entras num e sais muito facilmente. Eu posso começar a ver esta saga no quinto filme se quiser, e está tudo bem, porque é um filme fechado. Eles funcionam como filmes isolados. Esta cena de tu teres que ligar os filmes todos, de completar a jornada do protagonista, e completares a jornada não de forma emocional, mas de forma a quais é que eram os mistérios que nós deixámos em aberto. Aqui a proposta no fundo foi: Ethan, tu tentaste fazer tudo e mais alguma coisa, salvar a tua família, e olha no que é que isto resultou, no fim do mundo. Mas a forma como é apresentada, todas estas tarefas que ele foi priorizando sempre a família ou aquele grupo de amigos em função do final do mundo, não resulta, porque é quase... Oh António, mas mano, qual é que é a família neste filme? É de mau gosto. Qual é que é a família neste filme? É o Benji e o Luthen. A Grace não tem presença nenhuma neste filme em comparação à parte 1. Eu acho que ela é deixada no churrasco. Sim. O Luthen morre logo no início. A única personagem que eu me importava ali dentro, além do Ethan, não é? Era o Benji. E que tem muito pouco tempo de tela também. Vamos ser sinceros. Os filmes, à medida que foram progredindo, a partir do quinto ou do sexto, o núcleo de personagens secundários foram começando a perder o protagonismo, o tempo de tela. O Tom Cruise tornou-se cada vez mais o pilar e a fundação deste filme. E ele é, no fundo, ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Ele torna-se aqui, já não é um espião ou mais um espião do IMF, ele é a própria entidade do IMF. E eu acho que essa parte acaba por trazer aqui, por traduzir aquilo que é, no fundo, a falta de um senso tátil. Acho que às tantas os argumentistas e os guionistas deviam estar a escrever o texto e a pensar o que é que eu estou a fazer, porque eu já não sei como é que meio de desenvencilhar desta narrativa, porque criaram aqui uma propriedade tão forte, tão mágica, que não sabiam como é que haveriam de resolver isto, e então começaram a debitar generalidades, porque acho que é mesmo isso que este filme é. Mas aquela própria personagem da Pomme Clémentine, que é a personagem francesa que eles resgatam da prisão ali no primeiro filme, a Paris, eu gosto da atriz e acho que ela faz um bom trabalho. A questão aqui é, na parte 1, ela é uma assassina, mano. Ela é brutal, e por muito que ela esteja a ser caçada pelo Gabriel, mano, ela virar uma amiguinha ali do grupo do Ethan é muito irrealista, mano. Por muito que ele a tenha salvo no fim, ele salvou porque o gajo é boa pessoa. Estás a entender? Entendes? Ou seja, eu não sinto que ela seja boa pessoa. Apesar de tudo, ela é likeable. Eu consigo gostar dela, mas eu não me aproximo. Tem lá uma personagem que é um agente random de 30 anos que os ajuda lá no início do filme. Mano, quem é esse gajo? Eu nem me lembro do nome dele. Percebes o que eu quero dizer? A equipa é muito fraca. A equipa é muito fraca. E é um filme que tem um ritmo um ritmo cabaleante. Às vezes temos sequências. E eu acho que este filme tem duas sequências extraordinárias. Uma delas, para mim, é muito boa. Vamos chegar lá. A sequência do submarino, acho que é de louvar. É incrível, a minha cena favorita. Eu acho que a arquitetura de todo aquele espaço é claustrofóbico. Lá está, traz-nos uma reverberância de ser aqui alguma coisa que está a acontecer e que de facto te traz aquele sentimento de claustrofobia, tu não te conseguis mexer, e quando ele sai do submarino o seu corpo pode-se decompor, e o que é que vai acontecer? Essa parte é brutal, boa, é brutal. Há aqui um momento em que o filme, eu vou-te dizer, para mim ele tem aqui 3 atos, como qualquer outro filme. A primeira hora é uma seca, na minha opinião. A primeira hora é uma seca. Depois tens 1 hora de filme que é quase 10 em 10. Na minha opinião, tipo aquela parte toda debaixo d'água. Mal ele sai da água e aparece lá o Sr. Milchick do Severance, o gajo tem um carisma espetacular. Eu gosto muito daquela frase quando o Ethan Hunt está a falar com ele, não sei o quê, e o gajo vira-se e diz assim: if you wanna poke the bear, you come to the right place. Ou algo do género. E o gajo, essa é uma frase de efeito que qualquer outro ator não entregava, mas o gajo é mesmo bom. Nós já falamos dele em Severance, e o gajo é bom ator, e eu espero que ele continue a ter bué de projetos, porque ele é muito fixe. E não só a cena que ele fica preso no submarino e ele vai lá dentro do submarino antigo, fixe, etc. A montagem mas a cena antes, quando ele é atacado na passadeira e está a lutar e é entrecortada com a cena no ar dos outros gajos, e parece quase que o plano que ele escolhe com o movimento de câmara casa com o próximo plano da edição.
Yeah. Não, nós não falámos aqui, É mas, muito bom. mas nessa muito bom. casinha, não é? Temos a descoberta de que lá no primeiro filme, aquele bacano da CIA que invadiram ali os doc files, conseguiram extrair ali os doc files, ele foi ali deportado, Yeah. encontramos-lo e sabemos que ele agora afinal é o maior dos génios. Bem, a CIA estava muito bem, bolsos largos para desprender-se assim de um asset tão valioso. É ter que acreditar em muitas Mano, consequências. É muitas coincidências. É muita coisa. E sabes que eu concordo absolutamente contigo. Essa sequência do submarino, quando ele põe o fato e ele desce, Sim. e tu tens a cena da talassofobia, que, mano, tu sentes a profundeza do mar e a escuridão. E a pressão, aquilo tipo, é os teus assustador, na órgãos minha a ficarem opinião. No comprimidos. cinema, na tela grande, ui, tipo, Não, esquece. e depois é o som, Esquece. porque aí é muito interessante, porque o filme é muito esquizofrénico e tem muitos sons, os sons são muito vibrantes, está sempre tudo a correr e ali o E é o filme para. silêncio, não é? Ali o filme para, tu ouves o silêncio, ouves o vazio do mar, não é? Aquele efeito que é ali criado como um Sim. vazio, o próprio submarino que se vai começando a mexer e a própria água dentro do submarino começa a entrar de um lado e para o outro e o corpo entra ali Muito bom. em contacto. Muito bom. João, mas existe aqui um plano que é, para mim é formidável. Quando ele se consegue a desfazer do submarino, sai para a água e vai de encontro, o corpo vai contra o gelo, a própria câmara dá um 360 não, um 180 e parece que o corpo dele... E ele encosta-se ao gelo. E isso fez-me lembrar, não uma pessoa que se estava a encostar ao gelo, mas uma pessoa que se estava a deitar na areia. Foi mesmo muito bonita essa sequência. Eu acho que há ali uma metáfora visual Concordo. do melhor. Se nós conseguíssemos fazer aqui um beauty off, esta sequência tinha que entrar no beauty off no top 10, Concordo. porque é muito, muito bonita. Sim. Eu concordo contigo. Eu sinto que o filme, depois dessa cena, volta a morrer para mim. Eu não gostei do terceiro ato. Eu acho impressionante a cena do avião. Não, mas lá está, não é excitante. Mas já tinha sido tão não é excitante. badalada, não é? Que não te excita. Excita-te muito mais o submarino, na minha opinião. E é muito longa, meu. Sim. É longa. Eu senti que a cena é longa. Senti que... Porque eu não queria saber daquele vilão. Eu não queria saber do que estava a acontecer, a não ser com o Benji. Eu não tinha medo que nenhuma daquelas personagens na gruta porque já morressem. sabias que ia correr tudo bem. Percebes? Ou seja, eu chego ao final do filme e sinto que este filme é do género este filme vai fechar a saga do Ethan Hunt, mas depois o filme não tem os tomates de facto fechar a saga, de ele salvar o mundo e se calhar sacrificar-se e o Benji sobreviver ou vice-versa. Sem dúvida. De haver uma consequência. Esta saga, eu sinto que eles agora, daqui a 5 anos, se este filme for um sucesso, eles fazem outro, percebes? E se a proposta é essa, de amarrar os filmes todos, de dar respostas aos mistérios que foram deixados para trás, de dar uma finalidade e uma conclusão à saga, e depois tu chegas ao final e ele sobrevive e toda a gente está tudo bem, não houve nenhuma personagem que morreu no filme, ninguém foi deixado para trás, ninguém, tirando o Luthen ali no começo, e depois tu chegas ao fim do filme e fica tipo, ok, o filme é muito longo, aquela 1 hora inicial, se fosse só 20 minutos a meia hora, e se este final do filme fosse mais amarrado, eu acho que o filme tinha ganho muito mais ritmo, tinha ganho uma cadência muito melhor, mas mesmo assim eu acho que se amarra como demasiado fanservice, demasiadas cenas e vilões que não são interessantes. Epá, na minha opinião, vale ir ao cinema pelaquela hora no submarino, que é uma das melhores coisas que eu vi este ano no cinema. Mas de resto... É porque a estrutura, este filme é difícil de definir, porque ele é completamente diferente de tudo aquilo que tinha sido feito, porque ele é estruturado como uma homenagem à própria saga, não é? Ele é um filme homenagem. Ele não acaba por ser um filme individualizado, não. Ele faz a referência a todos os outros filmes. Aquela primeira meia hora, nós não sei quantos flashbacks é que temos, mas no mínimo são 8 flashbacks, cada um a apontar para um filme distinto. Ou seja, é um filme que tem consciência, tem autoconsciência daquilo que fez. É um filme que diz ao espectador: olha, nós estamos aqui, nós sabemos o que fizemos e devemos dar aqui um motivo de despedida. E acho que Missão Impossível nunca foi isso. Acho que lá está, aqueles filmes muito redondinhos. Não. Ficou aqui uma despedida demasiado forçada. Eu acho que, lá está, é aquele filme muito forçado, teatralizante demais. Aquilo que nós estávamos acostumados nós entrávamos para dentro daquela ação porque tudo aquilo era absorvente. E neste filme, este excesso de teatralidade aos entonos. Às vezes ficamos... Não acontece muitas vezes em Missão Impossível. Nós pensamos, pá, este plano não faz sentido nenhum. Os outros podiam não fazer, mas tu acreditavas. Ou não, pelo menos nem pensavas que aquilo era estúpido. Não, neste houve muitos apontamentos que eu pensei, pá, como é que é possível que isto dê certo? Por exemplo,
eu vou enviar aquela parte mesmo do submarino é extremamente bem feita, mas como é que eles conseguem enviar as coordenadas? Como é que aquilo casa tudo no timing perfeito? É demasiado. Eles até explicam, só que lá está, é a cena de ter que ser muito específico para tudo acontecer direitinho e ter que ser aquela coincidência especial que vai conseguir que seja tudo. O teu gato é bem fofo. Olha, anda cá. Dá aqui um olá. E basicamente, olha, tu referiste a Marvel há bocado e essa cena da Fórmula Marvel tentar amarrar tudo nos finais dos filmes. Mas eu acho que a Marvel, apesar de tudo, ela constrói essas ligações ao longo da saga. E a Missão Impossível, a proposta nunca foi essa. Parece que a proposta foi alterada agora nestes últimos 2 filmes. Pronto. Não fiquei satisfeito. E quando comparando, por exemplo, este filme, que na minha opinião, este é o filme que eu menos gosto da saga. É o filme que eu menos gosto. Eu prefiro, por exemplo, Missão Impossível 2, que é estúpido do início ao fim, mas sabe que é estúpido, do que um filme deste que quer ser importante e quer amarrar tudo e que me deixa aborrecido. Percebes? Apesar de aquela hora ali no final ser mais impactante, no meio, no submarino, ser mais impactante que qualquer coisa no Missão Impossível 2, mas o todo, o bolo, eu revia mais facilmente o Missão Impossível 2 do que este. E eu acho que existe mesmo aqui um choque de estrutura em comparação àquilo que foi a parte 1 com a parte 2. E lá está, a estrutura do filme modifica completamente. João, nós se calhar vamos dar aqui os apontamentos finais. Vamos fazer aqui uma síntese sobre tudo o que nós falámos. Se calhar vou-te pedir para dares uma nota a este Missão Impossível 8. Eu dou depois uma nota e nós fazemos depois aqui um ranking, se calhar, sobre aquilo que achamos da série. Eu vou abrir aqui. Parece-me bem. Eu vou dar um 5,5 em 10 a este Missão Impossível, puramente pelo senso de nostalgia, porque eu acho que é um filme que não se consegue amarrar. É um filme absurdo, o Tom Cruise continua a estar bem, mas mesmo assim tu já notas aqui um homem em declínio. Eu pelo menos senti em algumas sequências que aquele homem, ou muda oposto, ou então não dá para continuar a ser este grande líder do IMF. Foi esse o meu sentimento. Tenho pena, mas tudo tem um fim, não é? E acho que valia a pena acabar na melhor forma, não foi possível. Mas é um 5,5 em 10, para mim isso é impossível. Justo contas, e final. Isso que disseste de ele estar a começar a dar alguns sinais. Os atores, eu acho que quando eles abraçam isso e abraçam a idade, é quando eles começam a conseguir encontrar papéis que evoluem ainda mais tudo aquilo que eles fizeram antes. Aliás, eu tenho uma teoria, João. Eu acho que o grande papel do Tom Cruise ainda está por vir. Eu espero que sim. Ele tem muito para dar ainda, seja não só no cinema de ação como em dramas e seja o que for. Missão Impossível Final Reckoning falha por ser uma conclusão que não é uma conclusão, na minha opinião, que deixa demasiadas coisas em possibilidade aberta para saber mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filmes na saga, se quiserem. Sinto que é um Tom Cruise que quer fazer uma despedida, mas não consegue fazer a despedida com a coragem de dar uma finalidade de facto à saga. Sinto que é um filme que é muito desconcertado e que não confia nos espectadores, que está a depositar quase como se fôssemos bebés ali a dar à colherada, olha, isto é o que o filme é, isto é o que o vilão é, e é por isto que tens que preocupar com personagens que nós não nos demos ao trabalho de desenvolver, por isso nós temos que te dizer para preocupares com elas. Apesar de tudo, aquela hora ali no meio é muito boa, é muito, muito fixe, e custa-me ter uma parte do filme tão boa num redor de um filme que num bolo total é um bocado enfadonho. Pá, eu estou um bocadinho indeciso entre dar-lhe o 5 e o 6, porque eu gostei mesmo muito dessa parte do submarino. Foi uma das coisas mais fixes que eu vi no cinema este ano. Mas acho que vou rimar aqui com a tua nota, sinceramente. Um bocadinho desgostoso, porque é uma saga que cresceu comigo. Nós estamos aqui a dizer, tipo, eu nasci, já existia a saga, e a saga foi crescendo ao longo dos anos comigo. E eu adorava que tivesse terminado em grande forma, mas lá está. Para mim já devia ter terminado no Fallout. É assim, João, nós só fazendo aqui um último apontamento em relação a este filme, se nós formos a fazer uma retrospectiva, eu não digo que seja um filme asqueroso para 3 horas. Acho que é um filme que se pauta muito bem, que tem um ritmo bom. Mas lá está, tudo aquilo que tu disseste é verdade. A primeira hora acho que é péssima mesmo. Mas tu sentiste o peso de 3 horas, foi aquele filme de 3 horas que tu não conseguias acordar. Tipo um Napoleão 3 horas. Mas sabes porque é que não sentes? Porque eu não senti isso, porque eu estava investido na saga. Eu tenho aquele investimento nostálgico da saga Missão Impossível. Este filme tem uma coisa que é
Mano, este filme não tem uma introdução daquelas cheias de pizzazz, de estilo, antes da grande intro de Missão Impossível do tan 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 tan. Nada. Este filme está ele e a Grace a andar no meio da estrada e do nada corta para a intro. Yeah. Tipo, eles nem se dão ao trabalho de criar uma cena icónica como Tipo todos os filmes da Missão Impossível sim. criam Não a fósforo cena. do nada que acende. Não há esse trabalho para o filme final, para a última vez que tu supostamente vais ver isso. Sim. Esse desleixo, esse cuidado, essa quebra de expectativa, essa junção de fanservice. Essa primeira hora para mim foi muito, muito má. Eu não gostei mesmo Não, nada. falta mesmo aquilo mas- que nós falámos, mas que a é. cada filme nós tínhamos a implementação de uma novidade narrativa e este parte 1 e a parte 2 conseguiram trazer isso. Não agregaram a nada. E acho que essa é a grande falha desta Missão Impossível. Eu concordo, António. Fiquei desgostoso. Gostava que tivesse terminado ali no alto, mas olha, pode ser que o Tom Cruise agora, pelos vistos, quer fazer Top Gun 3 com o Christopher McQuarrie. possível. Eu já acho que é um erro não fazê-lo com o Janusz Kaminski, que realiza Top Gun 2. Christopher McQuarrie é um ótimo realizador, mas é aquela tal coisa que se calhar acontece com, por exemplo, o David Yates, que dá No Harry Potter. aquela lefada de ar fresco no Harry Potter, faz 4 filmes muito bons e depois chega até ao Fantastic Beasts e está ali no piloto automático. E eu sinto que o Christopher McQuarrie pincela ali momentos brilhantes ali na cela no submarino, mas no total se calhar já está ali no piloto automático de entregar uma missão que se começa a tornar um bocadinho Não, mas essa repetitiva. tua Pronto. conexão é extremamente feliz, porque à semelhança do que acontece aqui com o Macquarie, o próprio David Yates já revelava ali um declínio no parte 2. No parte 1 é um filme muito diferente, é verdade, mas ali no parte 2, e nós comentámos sobre isso, não é dos melhores filmes e não é uma conclusão satisfatória para aquela história tão boa. Tu sabes que eu discordo, que eu acho que ele só começou a cair no Animais Fantásticos. Eu gosto muito da parte 2, pronto. Eu gosto muito da parte 2. Mas eu percebo o que tu queres dizer a nível de estilo. Eu quero dizer mesmo esta implementação de uma novidade narrativa. Começa a criar aqui uma ruína que é um beco que já não se consegue construir mais, ou seja, traga-se novas visões. Vamos ver se a série do Harry Potter faz isso de forma diferente. Vamos ver. Olha, malta, vamos dar aqui o ranking agora dos filmes da saga. Queres começar tu ou queres começar? Eu tenho aqui o meu ranking no Letterboxd. Pá, olha, nós fechamos já os dois ao mesmo nível, pode ser? Vamos começando com do oitavo para o primeiro. Então, em oitavo lugar, acho que nós, não há dúvida, não é? Este parte 2 acaba por ser o pior filme da saga. Eu fico-me dividido entre o Missão Impossível 2 ou parte 2, mas eu acho que o parte 2 é realmente um filme destruturado porque não tem a identidade gráfica. É isso, oitavo, é isso. É só mais um do Christopher McQuarrie, né? É só mais um. Eu depois... eu concordo, oitavo lugar, Missão Impossível, yeah. Em sétimo lugar eu colocaria o Missão Impossível 2. Apesar de tudo, acho que é um filme giro, engraçado. Revisitei, gostei. Mas ainda assim falta-me aqui alguma coisa extra. O extra sauce. Missão Impossível parte 2, em sétimo lugar. Para já estamos alinhados. Está igual para já. Sexto lugar. Eu não estou alinhado com os fãs de Missão Impossível, mas eu vou colocar aqui o Missão Impossível Ghost Protocol. Eu discordo. Eu por aqui, para mim, entra o Dead Reckoning parte 1, que é um filme que eu gosto, mas fica pior com o próximo. Ok. É aquele filme que, quando tu fores agora revisitar, tu vais sempre pensar na conclusão. É a mesma história de quando vês Game of Thrones e pensas no final. Tu dizes assim, quando chegaste a sexta temporada de Batalha dos Bastardos, que cena incrível, mas depois tu pensas, agora vou ter que passar pela sétima e pela oitava. E eu sinto que vai ser um bocado isso. Quando eu voltar a ver o Dead Reckoning, não vai ser um filme que eu vou querer rever, porque vai ser um filme que eu tenho que rever o próximo para conseguir concluir, enquanto que cada outro filme da saga eu posso rever e sair de lá e estar satisfeito, basicamente. Eu acho que o parte 1 tem aquela introdução, acho que é muito, muito, muito forte, e tem duas sequências que eu gosto bastante. Acho mesmo um filme interessante. Eu também gosto, eu concordo contigo, é interessante, mas lá está, eu sinto que mesmo a nível de apego emocional com os personagens, isto aqui não é o espetáculo do grupo, é o espetáculo do Tom Cruise. É verdade. E começa a ser apenas uma coisa de, olha, esta ameaça, se a ameaça for interessante, ótimo. Eu acho que a ameaça é interessante neste filme, mas a ameaça deixa de ser interessante na parte 2. Portanto, acaba por ser aqui um desequilíbrio que existe nesta história como um todo. Pronto, é a minha opinião, mas... Eu diria sexto lugar, tu tens o Ghost Protocol? Eu vou ceder porque sei que estou aqui desfasado da opinião pública, mas espero que tu agora me retribuas. Ok. Pronto, queres ficar com o Ghost Protocol em quinto lugar então, não? Exatamente. Pronto. Sim, ok, tranquilo.
Para mim, tudo bem. Eu tenho o Ghost Protocol em quinto lugar. Fica fechado? Fica fechado. Em quarto lugar. João, qual é o teu? É o Rogue Nation. Sem Quarto dúvida. lugar é o Rogue Nation. Acho que alinha-se ali na. Pronto, como falamos, é um filme que tem sequências incríveis. É um filme que introduz a Rebecca Ferguson. Acho que traz o carisma. E acho que é um filme que. Lá está. Tanto que foi logo no início esse tanto um avião. Mas é um filme que vai-se demarcando. E apesar de tudo, a equipa neste filme eu acho que é provavelmente a equipa mais fixe. Simon Pegg, Rebecca Ferguson, E é Ving mais Rhames, natural. Jeremy É a química Renner. mais natural, a forma Exatamente. como eles conseguem. Yeah. Pronto, no fundo, acaba por ser aqui a lapidação da equipa. Concordo contigo. Yeah. Concordo. Ora bem, eu em terceiro lugar eu tenho o Fallout. Na minha opinião, estes 3 filmes no meu top 3 são todos muito bons. Mas tipo, eu apesar de tudo, o Fallout, eu adorava que ele tivesse sido o último filme. Eu não tenho muitas razões para o ter em terceiro lugar, vou-te ser honesto. Estes 3 filmes eu gosto todos bastante deles. Eu estou Eu muito sinto dividido. apenas é que os outros 2 filmes eu tenho um apego emocional maior. Eu acho que eles são filmes mais concisos, estás a ver? Acho que são mais curtos até. E acho que se movem muito mais. Eu acho que estes filmes às vezes quando eles se prolongam demasiado, eles perdem um bocado esta cena da adrenalina que os outros filmes conseguem ter. Se por exemplo o Missão Impossível 3 é uma bomba contra-relógio, o Missão Mas é Impossível muito 1 frio, é um é filme muito cirúrgico. contido. Exatamente, eu acho que é um filme mais específico, estás a ver? Pronto. Eu diria Fallout para terceiro. O mas Fallout que é que tu tem dizes? aquela coisa de já ter aqui um bocadinho dos planos mirabolantes. Acho que é um filme que a nível estético é o mais aprimorado, a nível coreográfico é também o mais estimulante a nível visual, mas eu se Pois. calhar eu estou contigo a nível simbólico para a série, aquilo que representa. Ou seja, o que eu quero dizer é os 3 filmes que vão ficar no nosso top 3 são as pedras basilares de toda a saga. São os 3 filmes que eu acho piamente que se destacam muito em relação aos outros. São 3 filmes extremamente bons. Mas Concordo. este terceiro filme, este Fallout, acaba por ser um momento simbólico na perspectiva de mudança de ritmo. Portanto, Porque eu até acho que o Missão Impossível 3, essa mudança de ritmo que ele tem, ela impacta os Diretamente. restantes filmes da saga. Eu acho Sim. que é ele que dá a virada da chave. Sim. Apesar dos outros, se calhar, não serem tão específicos como esse é. Pronto. é assim, eu concordo contigo e eu até dos 3, a nível da pega emocional, é aquilo que eu tenho menos amor. Mas foi o que mais me surpreendeu a nível visual desta última vez que eu assisti. Mas sim, vai ficar no top Yeah. 3, João, e eu vou-me antecipar aqui. E eu sei que vamos Força. ter que bater aqui forte e feio, porque eu acho que o Missão Impossível 1 continua a ser o melhor filme de Missão Impossível. E o Eu não Missão tenho Impossível muita- 3 eu- fica no top 2, Yeah. na minha opinião. Acho que o Missão. Deixa-me só aqui Imagina, reparar. acho que lá está. É a experiência que tu tens entre um e o outro. Acho que aqui vai um bocadinho à preferência. Se gostares de mais uma coisa mais controlada, mais clássica, mais espionagem clássica, anos 90, Missão Impossível 1 entrega aquilo que tu queres. Se quiseres uma coisa mais de adrenalina, de ir à procura das pessoas que tu amas, que estão em perigo e tens que salvá-las, e ao mesmo tempo tens esses momentos de habitação, não é? Que fora do trabalho dele, que te dão uma vertente diferente da personagem. Para mim, Missão Impossível 3 é mais fixe. Pronto. Eu sinto que é um filme que eu olho para ele e digo assim: esta é a estética de Missão Impossível para mim. Isto é o estilo. Eu percebo que ele Estás a funda lá, funda este próprio género, é um género dentro do género que funda a Missão Impossível. Ainda assim, eu acho que o primeiro Missão Impossível quebra a estrutura do James Bond. Acho que começa aqui a sedimentar uma coisa que é diferente, é um clima de conspiração, mas interno, não é uma coisa de ameaça externa. E traz, no fundo, as grandes peripécias que todos os filmes iriam atravessar. É mais por esse motivo. É o filme que causa os traumas no Ethan Hunt, é o filme que tem mais consequências a nível da psique do próprio protagonista. É aquele filme que nos invade com menos perguntas e com menos respostas. É um filme que nós acabamos e queremos voltar a assistir para ver o pormenor. E é o filme que tem a realização mais autêntica e ao mesmo tempo menos manipulativa. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que é o filme mais frio. É um filme composto com o sistema clássico, como tu disseste, a nível da iluminação, as ferramentas ópticas, a forma como consegue criar este sistema informático da Missão Impossível. Começa ali com o código, não é? E é uma coisa que nós não falámos, mas caso decidas aceitar esta missão, as provas vão se autodestruir. Ele começa a fundar toda aqui esta mitologia que ao início se calhar era simplesmente só mais um agente infiltrado, mas traz aqui
a essência da história. E por isso eu acho que o Missão Impossível 1 é o melhor filme de Missão Impossível, dizendo que o Missão Impossível 3 é excelente. Mas podemos Eu ficar vou dar assim. o meu braço a torcer porque imagina, eu acho que o Missão Impossível 1 é o Missão Impossível 1. Nós não tínhamos estes callbacks no sentido de, lá está, essa estrutura de receberes a missão, you can take this mission, se aceitares a missão, esta mensagem vai se autodestruir, etc. De tu dares o mote da personagem do Ethan Hunt. Portanto, eu não tenho problema nenhum em pôr o filme em primeiro lugar. Deixo claro que o terceiro é o meu filme preferido da saga, mas eu acho que como um ranking em geral, eu acho que sim, acho que podemos pôr o primeiro em primeiro lugar. Acho que sim. Acho que sim. Eu acho mesmo, isso cimenta mesmo o próprio visual dos Missões Impossíveis. As mensagens a aparecer de forma informatizada, o lettering, a fonte. Acho que é tudo criado aqui neste Missão Impossível. E se eu for fazer uma retrospectiva, acho que este primeiro acaba por ser ainda o mais clássico deles todos. Se calhar daqui a 50 anos, este vai ser um clássico inconfundível Eu penso do apenas cinema. é que a nova geração não vê este filme. É o que eu acho. Eu penso que a malta nova não está a ver este Missão Impossível. Tipo, eu até acho que... Achas que esta nova geração não acompanha a Missão Impossível ou não vê em específico este Missão Impossível? Não vê este em específico. Eu acho que esta malta cresceu a ver do Rogue Nation para a frente, se calhar. Pronto. E não estou a dizer isto em função do nosso ranking. O nosso ranking não tem nada a ver com isso. Eu estou só a dizer, fundamentalmente, como clássico, percebes? Eu acho que é um filme que, hoje em dia, há muita malta que foi muito impactada pelo Fallout, por exemplo. Eu lembro-me que na altura que o Fallout saiu, ele foi... muito aguardado e muito celebrado. A malta adorou. É uma saga como um todo. Reflete isso. É uma época. Eu não sei qual é que vai ser o próximo franchise de ação. Eu gostava muito que fosse uma coisa nova. Um filme original que conseguisse pegar numa nova estrela de ação. Se calhar um Glenn Powell, que já é amigo do Tom Cruise, pegar aqui numa nova saga para fazer uma coisa. É muito difícil hoje em dia. Mas já estamos a ver alguns filmes originais a fazer um sucesso. O Sinners, que é um filme rated R, foi um sucesso incrível. Eu falar do Michael B. Jordan. Eu vejo também o Michael B. Jordan a criar aqui um novo senso de uma nova aventura. Mas isto é complicado porque aquele herói americano está a findar. O que é que vem aí? O género de super-heróis está a ruir também. O que é que vem aí? Houve os cowboys, ruíram. O que é que veio depois? É difícil perceber agora o que é que vai ser a próxima coisa. Criar não aqui uma nova vaga no cinema de uma cronologia e um género que ainda está por inventar, eu acho. E pode não acontecer e provavelmente não vai acontecer durante décadas, sinceramente. Acho que vamos demorar muito a encontrar a próxima coisa. O cinema é um aspecto muito diferente. Nós agora preferimos fazer e refazer aquilo que já vimos muitas vezes. Mas sinto que de vez em quando aparecem essas pérolas, como um Sinners, que é um filme original. O próprio Michael B. Jordan já conduziu os filmes do Creed para uma trilogia que foi muito bem sucedida. Portanto, vamos ver, vamos esperar que se traga aqui uma nova saga de ação, que os putos possam ver no domingo à tarde com os pais e que possam crescer com a saga, como nós crescemos, em vez de terem que estar a ver 8 filmes de uma saga que se calhar para eles não nos diz nada, mas para nós diz-nos muito. Pronto, entendes? É um bocado isso. Acho que o nosso ranking é o ranking definitivo, sinceramente. Acho que temos um bom ranking. Eu acho que também temos um excelente ranking. Eu vim aqui só trazer a última das perguntas. Esta foi a última Missão Impossível. E se sim, tudo bem. Se não, o Tom Cruise voltará como o seu protagonista? Ele volta daqui a 5 ou 6 anos. E acho que tudo depende do box office final deste filme, sabes? Acho que este filme... Acho que sim. Eu diria assim. Eu acho que este filme... Ele para já fez 200 milhões, orçamento de 400, ele tem que fazer no mínimo 800 milhões. Ou mais. Eu, aliás, até penso que ele tem que fazer 1 bilhão. Eu não acho que bata. Ele não bate. Ele vai perder dinheiro este Nem filme. 800 milhões. Ele vai perder este filme. O maior filme desta saga fez 825 e já foi em 2018. Ele faz 600 milhões sofríveis. Há 7 anos atrás. E não nos podemos esquecer que para a semana sai o Bailarina do John Wick, a seguir sai o Como Treinares o Teu Dragão, e o filme vai ser engolido por uma data de blockbusters, tal como o filme anterior foi engolido pelo Barbenheimer. Ou seja, E atenção, tu em junho tens muita força. É isso, e depois em julho tu entras com super... Não é como se o filme pudesse ter as pernas que o Top Gun teve, que foi um ano inteiro a fazer dinheiro. O mês de julho deste ano é um dos meses mais pesados a nível de blockbusters. Podem todos não ser bons, mas Super-Homem, Quarteto Fantástico e Jurassic World, que
para bem ou para mal, todos os filmes dessa série fizeram 1 bilhão. Ou São seja, extremamente caros, mas que têm uma aposta de marketing muito vincada e que têm feito mesmo muito dinheiro. Se eu não me engano, o segundo Jurassic World, não é? fizeram todos 1 bilhão. Quinto? Fizeram todos É o 1 quinto bilhão. filme mais lucrativo, ou seja, com um box office maior da história. É uma coisa assim, não é? O primeiro sim, Jurassic verdade. World fez 1.6 1.6 billion. É o primeiro Jurassic World. Primeiro. O primeiro Jurassic Ok. Park, agora com várias vezes no cinema, também já bateu o bilhão, portanto é um clássico do cinema, não é? Mas aquilo que eu quero dizer é, eu acho que este filme não vai fazer dinheiro suficiente. Portanto, eu acho que este filme, esta saga, vai dar uma pausa. Mas como qualquer saga como esta, eu acho que Hollywood vai olhar para trás daqui a 5 ou 6 anos e vai dizer, acho que vamos dar ali uma tentativa nova, se calhar com um orçamento mais pequeno, e vamos tentar fazer uma coisa diferente. E se calhar o Tom Cruise não Eu acho volta que vai ter que ser. como protagonista, se calhar volta como O mentor de supra-sumo um da novo batata. protagonista. Agora, lá está, eu acho que para reinventar, ele nem tinha que voltar. E se voltasse, podia ser só numa cena. Estás a perceber? Era do género. Ele via lá, fazia o cameo e ia embora. E João, tu teres um tu não protagonista a achas deixar que ganhar a voltar força dele. deveria ser ali uma espécie de Top Gun Maverick, ele num posto completamente diferente já de tutor. No Sim, Top Gun sim. Maverick é isso que acontece. Acho que é muito inteligente essa sacada. Eu é possível concordo, que seja mas isso que aconteça. concordo, mas eu também acho que nós esperarmos, porque repara, entre Top Gun 1 e Top Gun 2 foram quase 30 anos, né? O Tom Cruise Ele daqui a tem 30 anos 63 tem anos, 60. certo? Ele vai ter 90 anos daqui a 30 anos, não é? Ou seja, já não dá é para possível, fazer não é isso. possível. Vai ter que ser muito mais Mas eu também cedo. não acho que Missão Impossível fique perdida durante 30 anos. Porque Eu acho que são não. 30 anos que Eu não acho que se não. faz dinheiro com esta saga. É assim, eu não acho que Missão Impossível tenha também a força que se calhar um James Bond tem. Mas eu acho que ela se consolidar assim, vá 5 anos sem um filme, acho que ainda se torna uma marca forte. Mas eu acho que ela corre o risco também, se não lançar um filme assim em 10 anos, de se esquecerem de que é a Missão Impossível. entendes? Esmorece. Principalmente quando Eu acho sim. quando o último filme é um apanhado dos filmes todos que se calhar malta nova não vê e que está mais preocupada em ver o filme do Minecraft Yeah. e a tirar pipocas para a tela, tipo. O João a mandar aqui as ferradelas. Não, porque Meter o dedo mas na eu acho ferida. que é um reflexo, eu acho que é um reflexo. Nós vamos a ver que filmes é que fazem sucesso hoje em dia e nós vamos a ver as trends nas redes sociais. Muitas vezes impulsionam as pessoas a ir ao cinema. O Barbenheimer é uma delas, o Minecraft, com a questão do Chicken Jockey, é outra delas. O próprio Sinners reverberou nas redes sociais e acaba Não, por o Sinners ser. é fruto das redes sociais. Exatamente, e acaba por A ser qualidade aqui. do filme é indiscutível, mas a trend das redes sociais é indissociável. Pronto, eu não vejo isso acontecer com Missão Impossível. Pelo menos para já também. O filme acabou de sair, mas eu não vejo isso acontecer. Com a mesma força, com havia o mesmo aqui- impacto. E vai haver aqui um aspecto que nós até poderemos abordar num próximo episódio e fica aqui o mote dado, que é a forma como os filmes se vão ter que modelar a nível de marketing para conseguir atingir novas plataformas e novas camadas. Sem Muito dúvida. semelhante com aquilo que acontece na política. A política, no fundo, foi um palco que está a ser substituído, ou seja, está a ser transformado e que tem que se adaptar. Os partidos assim mais clássicos vão ter que se adaptar a estas novas suportes tecnológicos para conseguir atrair um novo público, porque senão, e como se viu, como é o resultado, será um bocadinho um colapso. E o cinema tem que ir por aí também, tem que começar a investir num marketing novo, porque realmente os trailers, onde passam no cinema, já não são a maior plataforma. Os memes contam, a forma como tu promoves o teu filme numa rede social ou como fazes ali a parceria com uma determinada influencer pode influenciar o rumo e o destino do sucesso ou o insucesso financeiro de um filme. Se eu gosto, não gosto. Eu prefiro um bom trailer e um ótimo coisa, mas eu já não verdade. sou, se calhar, a proposta que eu tenho, com a qual eu cresci, já não é a proposta atual. E nós temos que nos moldar para conseguir ser bem-sucedidos. E epá, eu acho que os filmes estão um bocadinho a passar por um processo em que não se sabem vender todos. Alguns aproveitam a onda e conseguem surfar João, e muito tu fazes bem. esta revisão. Nós há 10 anos nós passávamos se calhar horas no YouTube a procurar novos trailers e a ficar empolgados com os trailers. Então não, Nós já não quando fazemos saiu isso. o trailer dos Vingadores 2, eu lembro-me que saiu em leak e eu ficava lá a ver e a rever o On trailer. repeat. E a rever o trailer. Hoje em Nós já dia não fazemos isso, já não é uma fazemos realidade. muito isso. Yeah. Enfim, António, olha, vamos fechar isto de forma positiva. Eu acho que esta saga acaba por ser Sim. uma saga bem conseguida, mesmo que o final tenha sido um bocadinho desapontante. Nós temos aqui um ranking de 8 filmes, em que na maioria deles temos bastante qualidade. Portanto, malta, Missão Impossível, os filmes estão disponíveis na Paramount Plus, que é um serviço de streaming que ninguém tem, mas está-se bem. E na Max, E, estão na Max alguns deles. Pronto, estão aqui na em Netflix, Inglaterra alguns não estão na deles. Max, mas em Portugal Está estão. tudo fora.
Em Portugal estão. Aqui no Reino Unido, o único filme que está em streaming de Missão Impossível, à parte da Paramount Plus, é o Dead Reckoning na Netflix, que está a passar atrás de mim. Vamos lá, direitos de autor. Não, nós aqui temos. Aliás, eu vi-os todos, tirando o parte 1, na Max. Revi-os. Todos na Max. Acho que na Prime também estão. Portanto, malta, vocês aqui, até nos TV Cines, às vezes vocês conseguem. Eles passam bué filmes na televisão. Passam bué filmes na televisão. Sim. Em Portugal é uma saga que eu acho que a malta gosta muito no nosso país. Pessoal, a missão cumprida, entre aspas. E até ao próximo episódio da Fornalha. Mas ainda não concluída. Para falarmos sobre um dos maiores desgostos do ano, na minha opinião. Estou destroçado, malta. Nos maiores desgostos? Estou destroçado. Possivelmente a maior desilusão que eu tive este ano no cinema e na televisão. Logo se vê o que é que isso será. Portanto, isto até ao próximo episódio, malta. Reels, preparem-se. Instagram, preparem-se, que isto vai dar que falar nas nossas redes sociais. Vocês sabem onde nos encontrar, mandem-nos mensagens, digam-nos o que acham de Missão Impossível e deste grande ator que é o Tom Cruise. Gostaram deste último filme? Não gostaram? Deixem aqui nos comentários. Já sabem, sigam-nos no nosso Instagram, Podcast Fornalha. Estamos também nas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. É para dar e para vender, é o que vocês quiserem. Peixe da e Fornalha. tem o nosso e-mail também aí, algures, portanto, podem-nos enviar mensagens nos mais variados formatos. Nós fazemos aqui as despedidas, a missão foi concluída, não está terminada, suponho, é uma interrogação. Vamos ver. Um grande abraço, malta, e agora, com a vestimenta do Sporting e a honrar aquilo que foi a Missão Impossível, vamos nos despedir com um célere solta o DJ. To do what I do at the level that I do it, there are things that you have to really be very dedicated. So, you know, I'm up early in the morning. I'm up 4 or 5 in the morning. I'm there before the crew gets there. And my goal in life is to entertain audiences. And how do and also I set a challenge for myself to understand every kind of movie making. So you say that Rain Man for me. I mean, I spent 2 years working with Dustin Hoffman on that. 2 years before, and we filmed it. And it was, we learned how to write every day. We were writing the movie as we were filming. And those things that I never take for granted. So I look at Mission Impossible, or I look at my career, I look at a movie and I say, this is what I want the movie to be. How can I make it that way? What do I need to learn to accomplish that?